mendigo. Diga-se o enigma do rei e do mendigo. O que fala o enigma do rei e do mendigo? Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 6, fala que Salomão, ele assumiu o reino de Israel, e Salomão então ficou preocupado, porque ele queria ser um bom rei. E o que Salomão fez? Salomão, ele foi lá no altar de Gibeon, e ele sacrificou a Deus 1000 bois. Diga assim, 1000 bois. Está escrito lá, segundo Crônicas 1:6, que Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos no altar de Gibeon. E a Bíblia fala que por causa daquele sacrifício que Salomão, como rei, fez, Deus desceu dos céus e naquela mesma noite ele apareceu para Salomão e disse ao rei: pede-me o que queres que eu te faça. E Salomão então falou assim: Senhor, eu quero ter sabedoria como nenhum outro homem sobre a face da terra já teve. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Naquele momento, Salomão estava escrevendo o seu projeto de vida para Deus. Naquele momento, Deus estava dando a Salomão a oportunidade de escrever o seu projeto de vida. Amém, meus irmãos? E Deus deu a Salomão não só aquilo que ele pediu, mas deu a Salomão muito mais. Por que, igreja? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diga glória a Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma outra situação. A Bíblia Sagrada fala lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46, que Jesus estava passando por Jericó. Na minha concepção, eu creio que você concorda comigo, Jesus é Deus, sim ou não, igreja? Sim ou não? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, amém? Então, Jesus, ele estava caminhando a caminho de Jericó. Na verdade, ele estava indo para Jerusalém, e ele passou no caminho de Jericó. E a Bíblia Sagrada fala que ali no caminho de Jericó tinha um cego, que era também mendigo. Marcos 10 fala que o nome daquele cego, que também era mendigo, era Bartimeu. Como é que era o nome dele? Bartimeu. E Bartimeu, para que ele pudesse ser mendigo, ou seja, para que ele pudesse mendigar o pão, ele havia recebido, como todos os outros, uma capa do Império Romano e cedia à pessoa que não conseguia subsistir. Então, eles davam àquela pessoa uma capa. Aquela capa é como se fosse uma credencial para que a pessoa pudesse mendigar, para que ela pudesse pedir. Então, Bartimeu, ele tinha uma autorização especial para ele poder estar ali naquele caminho pedindo ajuda aos outros. E quem é que tinha dado a ele essa capa? O Império Romano. A Bíblia fala que Bartimeu, quando ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus ouviu Bartimeu, e Jesus parou a sua comitiva e mandou os discípulos trazerem Bartimeu. Atenção nesse detalhe. Quando os discípulos chegam para Bartimeu e dizem a ele: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Qual foi a primeira atitude que Bartimeu teve? A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 10, que num salto ele se colocou de pé e lançando de si a capa, ele foi ter com Jesus. Bartimeu, para poder ter com Jesus, ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais valioso, porque aquilo ali garantia a subsistência dele, garantia o sustento dele. Mas antes de ter com Jesus, Bartimeu abriu mão da capa para poder ter com Jesus. Agora, olha que detalhe bonito e importante.
vira para ele e fala: homem, o que queres que eu te faça? A mesma pergunta que foi feita a um rei, por ter aberto mão de 1000 bois, essa pergunta foi feita ao mendigo, por ter aberto mão de uma capa que ele possuía. A única coisa que ele tinha era aquela capa. Quando Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus estava dando a Bartimeu a oportunidade de fazer também o seu projeto de vida. Qual o seu projeto de vida? Aquele projeto imediato, aquilo que é uma das 7 maravilhas que você quer que eu faça. Ele falou: Senhor, eu quero ver novamente. Bartimeu pediu ao Senhor, ele falou: o meu projeto de vida é ver novamente. Qual era o projeto de vida de Salomão? Ele queria ter sabedoria. E qual era o projeto de vida de Bartimeu? Bartimeu queria ver novamente. E Jesus e Deus, ele concedeu, fez com que os projetos se cumprissem, tanto do rei quanto do mendigo. Todos eles viram seus projetos se cumprindo. Eu quero te dizer que com você e comigo não será diferente. Quando você coloca o teu sacrifício no altar, quem pode muito faz muito, quem pode pouco faz pouco, mas do rei ao mendigo todos podem participar, todos podem fazer. E quando você faz o seu sacrifício no altar, e quando você fala o que você de fato quer para Deus, Deus realiza os seus sonhos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele tem poder para realizar os nossos sonhos. Amém, meus irmãos? Então, eu quero encorajar você que já pegou o seu projeto de vida. Deus está dizendo a você: homem, o que queres que eu te faça? E para você poder trazer o seu projeto no altar, você precisa seguir a mesma senda que o rei e o mendigo seguiu. Note nos 2 textos que eu mostrei a você, o sacrifício precedeu o projeto. Nos 2 textos que eu mostrei a você aqui, o texto do rei e o texto do mendigo, os 2 textos precedeu o sacrifício. Nos 2 textos precedeu o projeto. Primeiro o rei colocou no altar os 1000 bois. Primeiro Bartimeu abriu mão da sua capa. E só depois eles receberam de Deus a autorização para dizer o que você quer que Deus faça na sua vida. Por esse motivo, o seu projeto de vida precisa vir acompanhado do seu corpo de sacrifício. O seu projeto de vida precisa vir acompanhado de algo mais do que palavras. Não é isso que Jó fala? Jó 3,14, ele fala assim: é certo que só gritos vazios Deus não ouvirá, e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Deus, ele quer que você faça algo mais do que palavras, e isso você faz através do seu sacrifício. Quem entendeu, diga amém. Então diga assim: quem pode muito, faz muito. Quem pode pouco, faz pouco. Mas do rei ao mendigo, todos podem fazer. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Glória a Deus. Agora eu quero pedir a você, fazendo um favor, que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Porque eu quero dar a você uma chave de conectividade com os céus nessa noite e esclarecer aqui uma dúvida que é recorrente na vida de muitas pessoas. Inclusive eu gostaria que não deletasse do Facebook, tá? Essa mensagem. Tem pessoa pedindo assim de joelho essa mensagem. Então deixa ela lá para eles poderem assistir. Bom, olha para mim aqui e preste atenção. E quando nós já trouxemos ao altar o nosso sacrifício, quando nós já temos o nosso altar edificado, mas existem determinados sonhos, projetos, que mesmo em detrimento ao sacrifício, ao altar edificado, entra ano, sai ano, e esse projeto ele não se cumpre. Que mistério é esse? Onde algumas pessoas fazem os seus projetos, eu não estou falando de um ano só não, viu? Eu estou falando aqui de vários anos. E quando chega ao final do ano, mesmo a gente orando ainda este ano, mas aquele projeto ele não se cumpre, ele não se conclui.
Existem pessoas que todos os anos elas colocam ali aqueles projetos e tal, e quando chega o final do ano, alguns projetos se realizam e outros não. Parece que esses projetos que não se realizam, parece que eles estão retidos. E eu digo a você, de fato estão. Nós vamos falar hoje de um homem, eu falo sempre isso com os meus filhos, e hoje tenho a oportunidade, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de poder falar com os meus netos. Quiçá tenhamos a oportunidade de falar com os bisnetos, né? Quiçá tenhamos essa oportunidade. Mas enquanto a oportunidade tiver, eu vou falar. Eu sempre falei com os meus filhos e hoje falo com os meus netos. Se você tiver de se espelhar em alguém, se espelhe em alguém que vale a pena. Amém? Se espelhe em alguém que vale a pena. Por exemplo, uma pessoa vem dar uma opinião na minha vida sentimental. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar como é que é a vida sentimental dela. Você concorda comigo? Se a pessoa tiver uma vida sentimental, uma pessoa que tem marido, um bom casamento, uma boa família, estruturada, né? Um histórico de austeridade, de seriedade, de compromisso, né? Sem nenhum precedente, eu vou ouvir aquela pessoa, porque é uma pessoa que vale a pena no espelho. A pessoa vai dar um conselho para mim sobre vida financeira. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é como é que é a vida financeira da pessoa, daquela pessoa em questão. Se tem cobrador ligando para ela, se ela paga as contas dela em dia, se é uma pessoa próspera, se é uma pessoa que sabe administrar, uma pessoa responsável. E se eu constatar que ela é aquela pessoa, eu vou dar ouvidos a ela, porque ela tem que me ensinar. Eu não quero me espelhar aqui em Barrabás, eu não quero me espelhar aqui em pessoas aqui na Bíblia aqui, que não contribuíram com nada. Eu tenho que me espelhar aqui em pessoas que contribuíram, e que tiveram seus nomes gravados aqui, não por um ou por dois atos, mas por uma vida inteira de servir a Deus. E entre essas pessoas está o nosso patriarca Abraão. Abraão ele tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos aqui em Gênesis capítulo 18. Abraão ele já tinha construído até então 3 altares. Ele já tinha construído o altar de Siquém, o altar de Betel, e ele já tinha construído o altar de Hebron, que ficava nos Carvalhais de Mamre. Diga-se de passagem, o texto de Gênesis capítulo 18 narra a prosperidade que Abraão ele alcançou naquele lugar, nos Carvalhais de Mamre. Ele já tinha um altar ali. Ele já havia se tornado um homem riquíssimo. Muitos dos projetos que Abraão tinha colocado diante de Deus, nesses 25 anos caminhando com Deus, tinham se cumprido. Menos um. O projeto de ter um filho, nascido da sua esposa Sara. Este não tinha se cumprido. Este projeto não tinha se cumprido. E 25 anos se passaram, desde Gênesis 12, quando Abraão sai de lá de Harã com Sara. Ele tinha 75 anos, Sara tinha 65 anos, e eles não tinham filhos. E Deus fala para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele foi construindo altares e sacrificando em cada um daqueles altares que ele edificava, e o seu sacrifício gerava resultados. Mas parece que um projeto de vida que Abraão ele tinha, este estava retido, este não se cumpriu. Um ano após o outro, esse projeto ele não aconteceu. E aí Deus então dá uma oportunidade a Abraão. Ele estava sentado à porta da sua tenda, e no maior calor do dia, o sol a pino, meio-dia, aquele sol de rachar.
E eu acredito que Abraão baixa a cabeça assim, quando ele levanta a cabeça, ele toma um susto. Tinha 3 varões em pé na frente da vida. Ele percebeu que era o anjo do Senhor, eram anjos do Senhor. Quando Abraão ele percebeu que eram anjos do Senhor, Abraão ele foi ao encontro deles e falou: meu Senhor, eu peço que o Senhor espere aqui, porque eu vou preparar uma água fresquinha para o Senhor. Eu vou aí sair, beber a água dentro dos anjos, vem aqui. Olha, meu Senhor, eu quero que o Senhor me espere aqui, porque eu quero fazer uma oferta, eu quero ofertar algo para o Senhor. Eu quero que o Senhor me espere aqui, e eu quero que o Senhor fique parado. Sabe por quê? Porque eu vou preparar um bolo gostoso do Senhor, e mais, eu vou preparar também um novilho tenro, com carne macia. Eu vou trazer tudo, vai ser minha oferta para vocês. Você sabe o que o anjo falou? O anjo poderia ter dito assim: Abraão, olha, você é uma pessoa de altar, não se preocupe com isso não, a gente está passando aqui porque nós estamos indo destruir Sodoma e Gomorra, mas a gente resolveu passar aqui na sua casa, na sua tenda, para ver como você está. Então você não, Abraão, você é uma pessoa de sacrifício, você é uma pessoa de altar, nós conhecemos os seus altares, não precisa fazer mais nada não, Abraão. Olha, todo ano você sabe isso, não precisa fazer mais nada. Foi isso que o anjo falou? Gênesis capítulo 18. Não, o anjo disse assim: pode ir que nós vamos esperar. Pode ir porque nós vamos aguardar até você voltar. Isso nos leva a entender que o sacrifício de ontem não produz a sua bênção para amanhã. Entendeu aí? Tem gente vivendo com sacrifício de 3 anos, de 20 anos para lá, um dia eu fiz, eu não preciso fazer mais. Não, de tudo que Abraão tinha colocado diante de Deus. No dia que ele foi visitar Abraão na sua tenda, Abraão falou assim: o Senhor me espera que eu vou fazer uma oferta para o Senhor, e eu vou fazer uma oferta de manjares, eu vou fazer um bolo para o Senhor, eu vou pegar um novilho, vai beber uma água aí para refrescar enquanto se prepara. O que Abraão se propôs a fazer para Deus demorava de 8 a 9 horas de preparo. De 8 a 9 horas. O Senhor aceita o meu sacrifício? O anjo falou: pode ir fazer que eu espero. E o anjo ficou lá parado debaixo da sombra da árvore até o Abraão ir fazer o sacrifício. Quando Abraão sai da presença do anjo, preste atenção nesse ponto. Quando Abraão sai da presença do anjo, a primeira coisa que ele faz, o que ele nunca tinha feito antes, ele fala assim: Sara! Ô Sara! Aí a mulher sai daqui: oi, onde é que foi? Ele fala assim: corre, pega 3 medidas de folha de farinha, amassa a farinha, faz um bolo, Sara. Eu quero que você desta vez participe comigo do sacrifício. Faça um bolo para Deus enquanto eu vou preparar o novilho. E ele foi correndo para o pasto, separou o melhor novilho para Deus, preparou o novilho, cerca de 8 ou 9 horas gastou para preparar aquele novilho. Enquanto isso, Sara estava fazendo algo que nos 25 anos, ainda pelo menos a Bíblia nunca mostrou que ela havia participado do sacrifício. Porque Abraão tinha experiência do altar, mas Sara não. E aquele projeto de vida que Abraão tinha com Deus e que estava retido, ele não beneficiaria apenas Abraão, mas ele beneficiaria também a Sara. Uma coisa interessante é que, se você for honesto o suficiente, capaz de pegar com frieza todos os seus projetos de vida, você vai ver que os projetos de vida que você fez no sacrifício no altar, que você sacrificou e que eles se cumpriram, são projetos de vida que na sua grande maioria beneficiavam você. Por isso dependia apenas de você sacrificar. E você vai se assustar com essa chave de conectividade que eu estou te dando hoje, que a maioria dos projetos que estão retidos e que você ainda não fez, são projetos que só você está sacrificando. Mas quando ele vier, e se ele vier, ele vai beneficiar a outras pessoas que não estão nem aí para sacrificar. E sabe qual é o outro problema? É que a culpa disso é sua.
culpa disso é nossa. Porque nós temos assim um certo receio de compartilhar com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos esposos, esposa, com a nossa família, o poder do sacrifício. Eu quero falar com você aqui nessa noite e me dirigir a você também que está acompanhando no culto online e a você que vai assistir essa mensagem posterior. Preste bastante atenção. Porque existem projetos que ficam retidos porque uma única pessoa tem a experiência do sacrifício no altar. Mas na verdade, se aquele projeto se cumprir, se ele acontecer, ele vai beneficiar outras pessoas que não têm o menor conhecimento do poder do sacrifício. Pessoas que não têm a experiência do sacrifício no altar. Cabe a nós, irmãos, ensinar a nossa casa, a nossa família, o poder do sacrifício. Cabe a nós ensinar aos nossos familiares, contar o testemunho para eles do que Deus tem feito na nossa vida. Porque quando você começa a falar sobre pastor, que você está gastando dinheiro à toa, que você é mente pequena, que você é manipulado, que você é fanático, elas vão dizer todas essas coisas. Mas só que você tem que explicar para elas que quando você vem ao altar e tem a experiência do sacrifício, Deus não fica devendo nada a ninguém. E você tem que mostrar isso para essas pessoas através do resultado que você já logrou no altar por meio do seu sacrifício. Porque você está participando da corrente Jeová Jiré, certamente porque você já fez, já funcionou para você, portas se abriram, milagres aconteceram, e por isso você está participando de novo. E é assim comigo também, não tem nada de errado nisso não. Como eu disse aqui, nós temos que nos espelhar naquilo que vale a pena. Agora é obrigação nossa mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que se elas vão se beneficiar da realização daquele sonho, daquele projeto, você também tem que participar. Eu hoje pela manhã estava pregando essa mensagem, confesso que eu não estava me lembrando disso. Vou até pedir à pastora Larissa para pegar o microfone e para contar. Eu não estava me lembrando disso. E eu vou dar a oportunidade dela pegar o microfone e contar o que aconteceu na nossa família. Mas eu queria que contasse tudo, entendeu? A nossa ida na fazenda, o desaforo que nós ouvimos lá e depois o que a sua mãe fez. Presta atenção num exemplo prático do que eu estou falando com você. Presta atenção. Bom, essa história do passeio na fazenda, o pastor já contou aqui várias vezes, né? E a gente foi lá na fazenda do meu primo em Santana do Riacho. Então, minha mãe foi junto, ele, os sobrinhos e tal. E na volta, ele pegou um saco assim de manga e outras coisas também, além de manga, tinha mais coisas. E a gente tinha ido de ônibus. E a fazenda era lá embaixo, assim, num lugar perto do rio. E para subir, para pegar o ônibus e passar aqui em cima, ele pediu para meu primo um carrinho de mão para levar o saco com as mangas. E então ele disse assim para ele assim: puxa vida, mas lá naquele lote, tanto homem lá naquele lote, o lote que ele estava falando era lá onde a gente morava, era o lote da minha mãe. 7 ou 8 casas, né? Tem lá. 8 casas. 8 casas. Então, só família que mora lá. Então ele disse assim: puxa vida, mas que vergonha, tanto homem que mora lá naquele lote e nenhum teve ainda a capacidade de comprar um carro. Aquilo machucou, né? Machucou a gente, ele, minha mãe também, naquele momento. E o meu primo então falou: não, põe o saco aí na caminhonete e ele nos levou de Santana do Riacho até Tendanópolis. Então, passou, né, algum tempo e quando chegou no final do ano, a minha mãe sempre fazia corrente de Jeová Jiré na igreja, sempre fez. Só que nesse ano, no sacrifício lá,
Eu me lembrei hoje aqui, eu estava sentada ali, ele pregando, eu lembrei desse fato. Ele está falando aqui da participação da família, da importância da participação da família no voto. Então eu lembrei disso, que a minha mãe, ela foi de casa em cada uma das casas e falou para meus irmãos, para todos nós, que ela ia fazer um sacrifício no altar, mas que era para todos nós participarmos. Eu me lembro que ela falou assim, ó, nem que seja R$5, mas cada um vai entrar comigo neste voto. Irmãos, todos têm carro. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem casa lá que tem 2 carros, né? 2 carros. Sobrinha minha que já comprou o próprio carro zero. Então, é a participação da família no voto. Foi isso que aconteceu. Vamos aplaudir isso. Na simplicidade dela, ela praticou esse princípio aqui que eu estou passando para você. Ô Sara, dessa vez você vai participar comigo desse sacrifício. Tem 25 anos que eu estou fazendo o altar. Muitos dos nossos sonhos já se realizaram. Nós temos servos, nós temos servas, nós temos muito ouro, muita prata, mas um projeto não se cumpre. Ele está retido, Sara, e dessa vez você vai participar. Vai fazendo o bolo aí, enquanto eu vou preparar o bezerro tempo. E Abraão então preparou aquele bezerro tempo. Ele pegou o bolo que Sara preparou e entregou para o Senhor. Naquele momento, o anjo, depois que comeu, ele disse assim: daqui a 1 ano eu vou passar aqui novamente e você terá visto o seu projeto se cumprir. Daqui a 1 ano eu vou passar aqui novamente e você verá o seu projeto se cumprir. 1 ano passou. Aquela mulher, a Sara, quando ela ouviu o anjo falar isso, aí eu estou falando em Gênesis 18. Quando ela ouviu o anjo falar isso, lá dentro da tenda ela começou a rir. Aí o anjo pegou e falou assim: Abraão, eu não estou entendendo. O que foi, Senhor? A Sara está rindo lá dentro. Porventura alguma coisa demasiadamente difícil demais para Deus fazer? Aí a Sara saiu da porta tremendo, falando assim: não ri não. A senhora riu sim, viu, Sara? E a senhora vai ver, daqui a 1 ano a senhora vai ter nas mãos o seu filho. Não importa se a senhora está com 90 anos, o seu marido está com 100. Para Deus não há impossíveis para ele fazer. O ano passou e Abraão agora tinha o seu filho. O projeto que estava retido, ele foi liberado. Diga glória a Deus. Então, quando você descobre esse segredo, esse enigma, esse código, essa chave de conectividade, você começa a perceber que esse projeto que está retido aí, você participa, e quando fecha o ano, você fala assim: olha, foi muito bom, mas podia ter sido melhor, porque se cumpriram muitos projetos, mas esse aqui ainda não consegui esse ano, esse aqui ainda não consegui esse ano. E esse projeto, ele persiste, ele está retido. Você quer ver esse projeto ser liberado? Então coloque as pessoas que serão beneficiadas pela realização deste projeto no altar. Ensina a elas a experiência do sacrifício no altar. Eu todos os anos fazia esse voto para o escritório. E quando essa mensagem veio até a mim, eu falei assim: opa, agora eu entendi porque está sendo bom, mas poderia ser melhor e não está sendo. Já entrei em contato com todos os parceiros, sócios e os parceiros do escritório, e já falei com eles. Falei: olha, eu quero convidar vocês a participar conosco aqui desse voto de sacrifício. Sabe por quê? Porque se Deus liberar o milagre, não vai ser só eu que vou ser beneficiado. E por que sou só eu que vou sacrificar? Todos que queiram participar, vão participar. Ok? Hoje já começou.
começou, porque nós vamos fazer o nosso voto no domingo. Hoje já começou os doutores entrando em contato comigo. Quero participar. Doutor, quero participar. O outro falou, nós já estamos fazendo o voto aqui no escritório, porque também é evangélico, nós estamos fazendo aqui também a mesma coisa. Então, tá ligado, é um parceiro nosso. Mas os outros estão entrando em contato querendo saber por quê? Porque quando o sacrifício, mas todos os beneficiados do projeto se cumprir, eles têm a experiência do altar, Deus ele libera o projeto que está em ti. Vai um amém aí? Vai um amém aí? Segundo ponto, o anjo então ele fala para Abraão: o seu projeto que estava retido agora vai se cumprir. Então eu estou indo embora, daqui a um ano eu volto aqui. Quando ele começa a andar, ele começa a dizer assim: esconderia eu alguma coisa de Abraão, nosso amigo? E aí ele revela para Abraão exatamente aquilo que ele estava para fazer. Na verdade, nós viemos aqui, Abraão, para poder destruir a cidade de Sodoma, as cidades de Sodoma e Gomorra. Porque o que elas estão fazendo cheirou mal às narinas de Deus, e Deus nos mandou destruir. Há uma sentença de morte contra aquelas cidades. Aí Abraão sabia que o sobrinho dele morava lá. E Abraão, que agora também tem a participação da Sara no altar, uma família que tem a experiência do sacrifício no altar, ele chega para o anjo e fala assim: Senhor, porventura se tivesse 50 justos naquela cidade, longe do Senhor cometer uma loucura dessa, por causa dos 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade? E Deus fala para ele: se tivesse 50 justos lá, eu não destruiria a cidade. E ele vai falando com Deus: se for 40, se for 30, e se for 20, e se for 10? Você vai ler o texto aí: e se for 10? Se ainda que tiver 10 justos lá, eu não destruirei a cidade. E por causa daquela argumentação de Abraão, Deus ele veio para destruir a cidade toda. Era uma sentença de morte para toda a cidade. Mas por causa da experiência do sacrifício de Abraão diante de Deus e daquela argumentação que ele fez com o Senhor, os anjos eles vão direto para a casa de Ló. E eles poupam a vida de Ló, sua esposa, suas filhas. Saiam da cidade e não olhem para trás. Corram pelas suas vidas. E eles saíram da cidade. Você conhece a história? A esposa de Ló olhou para trás e perdeu a vida porque ela olhou para trás. Mas a sentença de morte para Ló e para a sua família dentro daquela cidade foi cancelada por causa da oferta de sacrifício. Deus tinha uma sentença de morte. Eu falei isso aqui domingo. Uma sentença de morte para Israel. 3 dias de praga sobre a terra. 70.000 pessoas já tinham morrido. Quando Davi faz o sacrifício no altar, Deus cancela a sentença de morte. Então, quais são os 2 benefícios do sacrifício? Quando você faz o seu sacrifício com todos os beneficiados, você vê aquele projeto que estava retido sendo liberado. Segundo benefício do sacrifício, Deus cancela a sentença de morte liberada contra aquela pessoa, aquela família, aquela nação. Deus cancela a sentença de morte. Mas para isso acontecer, seja você rei ou seja você mendigo, todos podem participar. Esse é o princípio que você precisa entender, que você precisa passar para sua casa, para sua família. Você precisa pegar esse culto e mandar o link para as pessoas, para elas poderem ouvir essa mensagem e entender o poder do sacrifício no altar de Deus. Quando você coloca um pedacinho de você exclusivamente para Deus no seu altar, Deus libera um pedacinho dele exclusivamente para você aqui na terra. E o nome disso é milagre.
Então eu quero convidar você a convidar os seus familiares. Se o seu projeto de vida que você fez, ele beneficia apenas você, é você que tem que fazer o voto mesmo. É você que tem que sacrificar. Agora, se o seu projeto de vida que você colocou aqui, o cumprimento dele vai beneficiar outras pessoas, opa, é hora de você ter um particular com a família e falar assim: qual a sogra? Minha sogra ela não fez aquilo por esse entendimento teológico que eu estou passando para você. Na simplicidade dela, ela falou assim: puxa vida, essa palavra humilhou, essa palavra ofendeu a família inteira. Ela falou: eu vou fazer um voto, mas tem um detalhe: cada um de vocês vai participar. Não importa. E aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês acham que as pessoas que deram dinheiro, deram para a igreja, ou deram para... Eles não são da fé. Eles deram porque a mãe estava pedindo. Eles deram porque a mãe falou que era importante. E ela foi de casa em casa. Eu me lembro disso, que até eu também dei. Eu não, ela deu. Eu me lembro que ela foi de casa em casa, e o pessoal veio para pedir dinheiro. Dinheiro é porque ela foi fazer um voto lá e ela quer a participação de todo mundo. E ela deu voto a parte da nossa família. Na simplicidade dela, ela foi pegando. Quem tinha mais dava mais, quem tinha menos dava menos, mas todo mundo deu. Gente, incrível. Você chega lá hoje lá, todo mundo tem automóvel. Todo mundo. Do reino mendigo, todo mundo tem automóvel. Todo mundo. Por causa de um voto de sacrifício. Quando o milagre, quando o projeto ele foi liberado beneficiando todos, porque ele foi feito, todos tiveram ali, naquele voto, a experiência do sacrifício voluntário. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora receber a bênção patriarcal, a bênção de Abraão. Nós vamos pedir a Deus que nos ilumine, sabe? Para nós podermos encontrar uma forma. Faça uma análise assim, fria, sobre esses projetos que estão retidos na sua vida. Você vai se assustar que esses projetos que estão retidos, porque só você sacrifica. Só você faz o voto. Todo mundo, só você faz o voto. Mas quando ele sair, não é só você que vai ser beneficiado. Então é hora de você começar a mostrar o Deus que você serve na sua casa, na sua família. E falar com eles: olha, não importa se você acredita ou não. É mamãe que está pedindo, é papai que está pedindo. Dá um dinheiro aqui que eu quero colocar a sua contribuição neste voto de sacrifício que eu vou colocar no altar. Me dá aqui a gaita, me dá aqui a grana, me dá aqui o cascalho, capilé, dá aqui capilé aqui, porque eu vou colocar a sua participação neste pecúnia, dá aqui a pecúnia, dá aqui a pecúnia, porque eu vou colocar a sua participação aqui no voto de sacrifício, porque quando esse projeto se realizar, todos vão ser beneficiados com esse projeto. E você verá que Deus vai liberar aquilo que estava retido, e ele vai cancelar a sentença de morte